que está abrindo só o Alceu. Muito bem, apresentar a Priscila. Priscila eu não conheço pessoalmente, né, Priscila? Mas, assim, conheci a Priscila numa reunião que teve online na Igreja do Campo Grande, onde minha mãe frequenta, e foi, assim, excepcional. Eu falei, na hora, eu falei para minha mãe, mãe, pega o telefone dessa psicóloga que eu preciso, que eu tenho que trazer para a Academia do Amor. E foi, assim, muito bom, tá? Foi. Então, até no livro eu comentei isso com você, Priscila. Mas, assim, minha mãe já pegou o telefone com a Fátima, eu falei, vai ficar guardadinho. No meu mês, eu já vou mandar. Já mandei, Priscila já marcou comigo. Então, assim, fiquei muito feliz, Priscila. No dia que você fez para as mulheres, assim, foi excepcional, como eu já falei. Que Deus continue te abençoando, tá? E, gente, vamos aproveitar aí. Priscila vai falar um pouquinho, né, que eu gostei do tema, que já é relacionado com o mês dos namorados, né, Priscila? A gente relaciona com o nosso grupo, que é de casais, tá? É um grupo que a gente tem na igreja, não sei se o Fernando já comentou com você logo quando você falou com ele. Eu já tinha até falado um pouquinho, né? É um grupo de casais que nós temos na igreja, e a gente continuou, mesmo com a pandemia, nós não paramos um só sábado, né, Fernanda e Elaine? Continuamos firmes e fortes. Direto. Tem 2 anos, né? 2 anos que a gente... Mas nesse ano agora, a gente... Até agora, não. Janeiro, fevereiro, março, maio, abril... São 2 anos que é seguido de pandemia. Os 2 anos seguidos, assim, que começou em 2020 até hoje, direto a gente está... Sempre fizemos encontros de casais. Então, assim, Priscila, é um grupo maravilhoso. Você vai gostar bastante. Que legal. A sala é sua. Obrigada, agradeço muito o convite e que responsabilidade a minha, né? Porque entrou uma galera, você fez a apresentação, ele fala assim, estou esperando o top do negócio, aí eu não atingo as expectativas, eu estou perdida, mas tudo bem. Não é nada. Eu agradeço muito, de verdade, pelo convite. Eu fiquei pensando muito sobre o que falar, e aí é um assunto muito abrangente, né? Eu ia falar dia 11 de junho, véspera dos Dias dos Namorados, íamos falar muito mais sobre amor e tudo mais. E aí até falei com você, né? Para fazermos uma só carne. E o tema é extremamente amplo também, quando a gente fala em uma só carne. Eu falo para os meus pacientes que eu não sou uma psicóloga muito normal. Eu não sei se tem psicóloga no grupo, mas eu não sou muito normal. Eu vou bater e vou assoprar e aí a gente está junto, entendeu? Então, fui professora durante algum tempo para os grandões. Eu era a mais nova e a menor da classe como professora. Então, vocês podem interagir, falar, fica à vontade. Eu vou abrir aqui só um pouquinho, que eu quero que vocês pensem junto comigo. Espera só um instante. Já está liberado, tá, doutora? Eu coloquei já. Tá, deixa eu... Cadê aqui? Aqui. Vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo minha tela? Sim, agora sim. Só que ela está minimizada ainda. Peraí. Ô, meu pai. Aqui. Perfeito. Muito bem. Então, vamos lá. Como eu disse, eu vou assoprar um pouco, vou bater e depois a gente vai conversando e o que vocês falarem, Priscila está viajando demais, vocês dão um grito aí, tá? Por favor. Então, o nosso tema, eu gosto de que vocês pensem junto comigo, escrevi, coloquei na tela. Nós vamos falar uma só carne. Então, lá. No verso que fala sobre uma só carne, está em Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando eu penso nessa frase, eu acho tão bonitinho, eu falo assim, nossa, que romântico, né? Deus criou um casal, tal. E aí eu comecei a pensar no Éden, e nessa parte eu gostaria que vocês me ajudassem. Lá no Jardim do Éden, quais foram as 3 coisas que Deus nos apresentou e deixou para nós lá no Éden? Quem pode me ajudar? Eu acho que foi o primeiro, né? A família, né? A primeira representação, a família, né? Muito bem. Eu tenho 2 professores ali, né? Pelo jeito.
Eu tenho. Ok, a família foi um. Vocês não vão falar, eu vou ajudar vocês, tá? A criação, a alimentação saudável já foi feita no Éden. E o terceiro foi o sábado, né? Então, são 3 coisas extremamente fortes e são 3 coisas que Satanás tenta quebrar o tempo todo, que é a família, a alimentação e o sábado. Então, ele transferiu o sábado, vamos agora, o dia da família é o domingo. A alimentação, nós vamos falar bem pouco para frente. Eu gosto muito de falar sobre alimentação, eu sou consultora de saúde, além de psicóloga, mas hoje a gente não vai falar muito. Porém, Satanás ele faz o quê? Vamos comer o que é gostoso, e nem tudo que é gostoso nos faz bem, né? Eu até brinco nas minhas palestras de saúde que eu não conheço ninguém que tenha abstinência pelo pé de alface. Ninguém sente dor de cabeça porque deixa de comer a maçã todo dia. Mas se comer outras coisas, nossa, estou com dor de cabeça porque não tomei tal coisa hoje de manhã. Mas a maçã ninguém tem. Nossa, eu como maçã todos os dias. Hoje eu não comi maçã, estou com dor de cabeça. Não tem. Então, Deus deixou já no Éden algumas orientações simples para nós. Só que o Satanás, ele vai... o alvo dele é destruir. Então, eu ainda acredito que a família é um projeto de Deus. Eu ainda acredito que a família não é uma instituição falida. Eu já atendi um casal que eu já falei que eu não sou normal. Eu atendi os dois, ouvi os dois, e aí eles saíram, ele saiu e eu conversei com ela, e ela falou assim, Priscila, pelo amor de Deus, convence esse homem a terminar meu casamento, eu não aguento mais ele, por favor. Só que nós não estamos lá para terminar casamento nenhum, nós estamos lá para saber o que está acontecendo, né? Para orientá-los. E aí eu conversei com ele depois, e eram coisas tão simples que podiam ser mexidas e melhoradas, e uma semana depois eles voltaram, que eu tenho parceria com uma loja lá de produtos naturais, eles voltaram lá na loja como se fossem 2 pombinhos apaixonados, porque um entendeu o espaço do outro, um entendeu a dor do outro, e aí começaram a se falar mais. Então, quando você percebe que isso acontece, não foi alguém que fez o intermédio, mas foi Deus, que eles permitiram a presença de Deus, né? Então, eu ainda acredito que é um projeto de Deus. Porém, nós esquecemos que nós estamos em uma grande guerra. E aí, eu queria, não sei se vocês têm a Bíblia aí, mas eu queria que vocês lessem para mim, por favor, Efésios 6:12, para que nós possamos entender a profundidade disso. Cara, é um cantador de rock. Não foi? 6:12. Nossa luta não é contra a sangue e a carne, sim contra os principados e potestades. Alguém está lendo? Leia um pouquinho alto para nós. Posso ler? Pode. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Obrigada, Ana. Percebe que é algo muito maior, não é algo tão simples, não é algo contra a Priscila, não é algo contra a Mariana, não é algo não é pessoal, mas como Satanás ele quer atingir o Criador, atingindo a criatura. E quem somos nós? A criatura de Deus. Então, o que ele vai fazer? Eu vou colocar dúvidas, vou colocar trevas, vou colocar um monte de coisa na cabeça da Priscila. Vou me usar como exemplo da Priscila, para ver que não dá certo. Hoje os casamentos eles têm contratos, né? Se não der certo a gente termina. Eu li ontem, na verdade, no cartório eles têm prazo de validade de 2 anos. Se não der certo em 2 anos, está tudo bem, a gente desfaz o casamento. O índice de divórcios na pandemia só aumentou. Mas por quê? Porque eu estou sendo satisfeita? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E aí eu queria que hoje, eu não sei quantos casais nós estamos aqui, mas o quanto eu tenho protegido o meu lar. Porque
É muito interessante, né? Essa frase que eu vou colocar de próximo, eu queria que a gente pensasse. A Bíblia, quando nós começamos a ler, estava lá, porque os dois tornam-se uma só carne, certo? Está escrito na Bíblia? Ok. Aí essa é a frase que eu gosto muito. O casamento se faz de duas pessoas, uma só. Difícil é determinar qual delas será. Quem vai mandar? O homem ou a mulher? É o mundo do homem ou o mundo da mulher? Quem que vai dar o braço a torcer? Né? Eu vou fingir que obedeço e o outro finge que manda. Como é que é tudo isso? E nós estamos, principalmente na pandemia, num momento extremamente de egos mais frágeis, né? Eu quero mandar. Aí o outro fala, não, mas quem quer mandar sou eu, porque você não manda em mim. E aí nós estamos com as pessoas perdidas. Os casamentos mais experientes, se a gente pode dizer assim, eles ainda, tá bom, não vou discutir com você. Mas o casamento jovens, os namorados, eles não têm tanta paciência. Ele foi contra o que eu falei, então eu já não quero mais. Hoje, por exemplo, eu atendi uma moça que a filha dela, o filho dela, está no segundo relacionamento. O primeiro demorou 8 anos. E ele tem só 25 anos. O segundo relacionamento, ele já está com 3 anos de relacionamento. E aí, não deu certo porque foi incompatibilidade de gênios. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí eu gosto muito dessa frase que fala assim, antes do casamento, ele falava e ela ouvia. Depois do casamento, ela falava e ele ouvia. Muito tempo depois do casamento, os dois falavam e os vizinhos que ouviam. Eles não estavam mais se ouvindo. E eu acho interessante, porque quando a gente está namorando, vocês lembram disso? Quando os casais estão enamorados, eles quase sussurram no ouvido do outro, né? Estão ali pertinhos, apaixonados. Até o hálito do outro vira, ai, é bom. Depois de um certo tipo de casamento, isso até é bafo, não é hálito. O hálito vira bafo. Então, olha como é que é, aonde quebrou, o que quebrou. Eu até brinco que quando eu estava recém-casada, eu estava andando no mercado com meu esposo, e aí meu esposo ele tem 1,80 m e eu tenho 1,55 m, para vocês terem a ideia. A gente é muito diferente. Tanto que a minha filha de 8 anos já calça o mesmo número que eu. Mas, enfim. E aí o meu esposo me pegou no colo, porque a gente sempre brincou muito, e ele me colocou no carrinho do mercado. Aí a moça passou e falou, ai, que lindo! Eles são recém-casados, não é? E eu estava com a minha mãe perto. Aí a minha mãe falou, sim, acabaram de casar. Ai, por isso que tá esse mel todo. Daqui a pouco não tem mais. Porque ela já estava desgastada, né? Porque ela já não acreditava mais que podia existir um amor depois de 30 anos, depois de 20 anos. E é isso que a sociedade tem nos passado. Com o tempo, um vai engolindo o outro. E aí eu lembro que eu falei assim, na época, eu tinha trabalhado muito o dia inteiro, e eu fui para a igreja à noite, eu estava muito cansada, tirei o meu sapato, e aí meu esposo olhou para mim e falou assim, amor, você trabalhou o dia inteiro hoje, não foi? Aí eu falei, foi, estou tão cansada. Ele falou assim, eu percebo, com certeza você suou o dia inteiro, sapato para cima e para baixo e tal. Aí eu virei para ele e falei assim, por quê? Você está sentindo algum cheirinho no pé? Aí ele pegou, mas não nada demais não, amor, fique em paz. Mas o que eu quero dizer é que no começo a gente é todo polido para falar com o outro. E depois fala, eita, que tá um fedor, que tá isso. Por que quebra isso? Por que deixa a rotina engolir? Então os vizinhos não têm que ouvir. A essência tem que continuar. Eu lembro de uma palestra do pastor Fernando Iglesias, eu frequento Brooklyn, né? E o pastor Fernando era o nosso pastor há uns 3 anos atrás, né? Uns 3 anos, e ele falou assim, o meu primeiro casamento demorou 5 anos, o meu segundo casamento demorou 2. E ele foi falando a gente, como assim? E aí ele falou assim, para eu mudar, demorou 5 anos a primeira vez, a segunda vez já demorou 2, e na outra demorou menos. Hoje a gente casa todos os dias. Eu preciso conquistar a pessoa que está do meu lado todos os dias. É fácil? Vamos combinar que não. Por isso que eu chamei até meu esposo aqui, falei, hoje você vai falar. Porque não é fácil. Nós temos 15 anos de casado, 20 anos juntos, né? Então, tem hora que eu falo assim, Deus, me dá só sabedoria, força não, porque senão eu grudo na parede. E aí a gente brinca,
Mas é verdade. E quantas vezes ele não falou isso também, né? Hoje nós estamos vivendo no momento de amores instantâneos. O quanto o outro vai me dar prazer. E tem que ser rápido. Eu não tenho tempo para ser feliz lá na frente. Eu não sei nem se eu vou estar vivo lá na frente. Então tem que ser agora. Aí não me deu prazer, não me satisfez, eu descarto. Que é o que está acontecendo com os jovens de hoje. Eu descarto e eu descarto. Eu saio beijando todo mundo. Eu saio dormindo com todo mundo. Eu estou buscando o bel prazer. E não é isso que é o nosso objetivo. Nem nós, como os cristãos, a gente não faz. Ellen White não fala isso. Ela fala assim, que tiver que namorar, namore. Mas também não fica trocentos anos namorando, não. Né? E tenha firmeza no relacionamento. Já decida. E aí nós vivemos quase muitos casais numa guerra do sexo. Quem é que vai mandar? Quando vai mandar? Quem é que é o chefe da casa? E muitas vezes nós temos mulheres que são o chefe da casa. E os homens viraram ali abaixo. Só que eles também não gostam. E aí eles falam, eu não vou brigar. Eu não vou brigar. Não, é questão de conversar. E às vezes nenhum dos dois sabem nem exercer o papel, porque um teve que fazer a função, porque o outro não fazia. Eu acho incrível quando os casais vão fazer terapia, porque eles se ouvem na terapia. Lá em casa, eles não se ouvem. Aí eu falo, olha o que você está ouvindo, está falando, é isso, isso, isso. Eu já fiz terapia com meu esposo. E teve coisas que ela falou para mim, teve coisas que ela falou para o meu esposo. Meu esposo saiu de lá e falou, não, tá vendo? Ela está concordando com você, é por isso, porque vocês duas são psicólogas. Mas eu preciso me chocar para mudar. Porque às vezes a gente acha que está certo, cheio da razão. Tanto um quanto o outro. Não é feio. E aí veio o quê? A sociedade e nos engole de atividades. Engole de tarefas. Eu nunca tenho tempo. Eu não tenho tempo para estudar a Bíblia, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para descansar, eu não tenho tempo para nada. Só que aí você perde as coisas essenciais. Eu fui levar meus filhos para levar uma prova da escola da minha filha. Ela falou, mãe, vamos aqui na fazendinha. A gente mora aqui em Cotia. Aí fomos lá. Daqui a pouco estavam os três, eu e meus dois filhos, balançando lá no balanço da escola. E aí eu fico pensando, quantas vezes a gente não perde esse tempo? Quantas vezes a gente não brinca? E quantos jovens eu atendi falando, eu não tive o pai e não tive a mãe que eu precisava? Quantos adultos eu não atendo falando que não teve o pai e não teve a mãe que precisava, porque os pais estavam correndo para dar o melhor financeiramente e esqueceram o que era o melhor, que era o emocional, que era abraço. Cansei. Não cansei porque eu não estou cansada disso, mas N pacientes que eu atendo que se só tivessem tido colo quando era criança, 90% dos problemas emocionais não existiriam hoje. Por falta de colo. Então, às vezes, essa enxurrada de atividades que nós fazemos, de eu preciso para quê? E às vezes não é assim. Aí eu gosto, quando eu falo sobre autoestima, não é o nosso foco hoje, mas eu queria falar um pouquinho para as mulheres e para os homens, que a sociedade vem falando assim, o que é real e o que é ideal. O que é uma mulher ideal? Mulher ideal é que tem um cabelo assim, que tem aqui na frente comissão de frente, que não tem barriga, que tem a retaguarda um pouco maior. Então, isso é mulher perfeita? E muitos homens olham para essas mulheres e falam assim, olha como é que está a minha. Mas não elogia quem está em casa, não sai, não dá presente, não conquista todos os dias. E aí ela olha para a televisão e acha que aquilo é real. Eu fico pensando, tudo bem que a Suzana Vieira está com 80 anos e está lindona. Porém, olha a Suzana Vieira de maquiagem e a Suzana sem maquiagem. Hoje, o Ronaldinho Gaúcho, não, obrigada. O Cristiano Ronaldo, na época sem dinheiro e hoje com dinheiro. Mas as pessoas são transformadas. O que é real e o que não é. Né? Real é ser feliz, é chorar, é lutar os dois juntos. E aí o que eu queria passar para vocês é que nós temos que entender que nós não somos super mulheres, não somos super homens. Nós não temos que dar conta de tudo. E o índice de pessoas nesta pandemia que estão cada vez surtando mais porque elas querem dar conta de tudo, querem ser boas mulheres, querem ser boas mães, querem ser boas donas de casa, querem. E surtam.
porque não dá conta, e realmente a gente não dá conta. E aí o companheiro, já que a gente está falando de relacionamento, o companheiro que era para falar assim, amor, tá tudo bem? Ele vira e fala assim, poxa, você não fez tal coisa? E aí não ajuda. Hoje eu atendi a manhã toda, cheguei em casa, era quase 3, 4 horas, e a cozinha estava arrumada. Aí eu liguei para o meu esposo e falei assim, nossa, obrigado por ter lavado a louça. Aí ele virou para mim e falou assim, não foi obrigação nenhuma. Eu não fui obrigado. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça para lavar a louça e arrumar a cozinha. E tá tudo bem. Por quê? Porque nós moramos aqui juntos. E aí os filhos foram lá, lavaram louça. Guardaram a louça. Aí os dois foram lá e fizeram o bolo sozinhos. Eu estava aqui terminando de preparar a palestra e eles estavam lá na cozinha. Uma tem 9 e o outro tem 11. E estavam lá na cozinha preparando o bolo sozinhos. Eu deixei. Então, é assim porque é uma família. Estão os dois, são os 4 juntos. Só que a pressão é tão grande que a gente fica cansada fisicamente, psicologicamente e sentimentalmente. E aí que surge, muitas vezes, válvulas de escape que não tem que surgir. Por quê? Porque as bases que tinham que estar sólidas dentro de casa não foram tão sólidas assim. Bases que eram para estar mais fortalecidas em Cristo acabaram tendo brechas. E a gente não vai falar sobre isso hoje, mas eu queria que vocês pensassem sobre isso. Gosto muito dessa frase de Ellen White. Sejam quais forem seus deveres e perplexidade, leve o Pai para o seu lar a mesma fisionomia sorridente e o mesmo tom de voz que durante todo o dia saudou as visitas e os estranhos. Nós temos atendido as pessoas em casa da mesma forma que a gente fala com as pessoas da rua? Porque às vezes a gente se preocupa com a pessoa na rua, e até brinco. Você bate assim na pessoa e fala assim, oh, desculpa, foi mal, eu não queria te magoar, não foi... Desculpa. E aí, pessoa de casa, às vezes o marido fala, eu tô cansada, já te expliquei 200 vezes, parece que você é surdo, parece que é isso. Não tem paciência. E eu falo até, muitas vezes, até aqui em casa, por quê? Porque a gente está engolido de atividades, e aí eu preciso fazer uma reflexão, como é que eu estou? Deixa eu só tirar aqui. Uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e expostas a todas as tempestades do céu. Como eu estou cuidando do meu lar? Mas, Priscila, o meu marido não quer fazer oração, não quer fazer o culto, não quer orar, não quer nada. Eu não posso mudar o outro. Deus, ele é tão lindo que ele fala assim para você. Até ouvi uma palestra hoje de manhã, indo lá para o Capão, para aí, né, onde vocês estão. O palestrante falou assim, Deus é tão delicado, ele é tão gentil, né, que ele não força ninguém a mudar. Ele pergunta se você quer. Então, eu não posso mudar o outro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso mudar o meu comportamento. Porque Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Ó, estou aqui. Se você quiser, você abre. Se você quiser mudar o seu coração, tá aqui, eu estou pronto para restaurar o seu coração, o seu casamento, o seu temperamento. Eu estou pronto. Que a gente possa entender que o casamento afeta a vida futura. Desculpa. Tanto neste mundo quanto no vindouro. Uma vez um casal de jovens, eles brigavam tanto, que até sábado era quase que, literalmente, algo infernal na casa deles. Para ir para a igreja, entravam no carro brigando, iam para lá, chegavam na igreja, os 4 bonitinhos, como se fosse família perfeita. E ela virou para mim e falou assim, Priscila, eu não aguento mais. E aí eu conversei com os dois, fiz uma sessão, e eu falei assim, do jeito que vocês estão, se vocês não se respeitarem, se vocês não souberem o que vocês querem, não serão só 2 pessoas que não vão para o céu, mas serão 4 pessoas. Porque a forma como vocês estão lidando com vocês, um com o outro, vocês estão ensinando os filhos de vocês também a amarem ou não a Deus. A amarem ou não de estar na igreja. É a forma como vocês estão. Então, tem uma responsabilidade gigantesca. Tem uma frase no livro do Lar Adventista, nada contra os homens, e não sou eu que estou falando, é o livro Lar Adventista, tá? Não sou eu. Aqui está falando o seguinte, que se pudesse sair, se pudesse tirar a cortina e nós pudéssemos ver a responsabilidade do trabalho da mulher dentro de casa, os homens se envergonhariam. Vocês já leram essa parte? Porque o trabalho do homem é magnífico, porém, ele fala o seguinte,
que o homem ele vai para o trabalho e vai cuidar da casa, da manutenção. Mas a mulher que fica em casa vai cuidar também do caráter dessa criança. Muitas vezes o homem chega em casa e fala assim, você não fez nada o dia inteiro. Ela cuidou das crianças, ela cuidou da casa, a última coisa, e às vezes nem foi o que ela fez, foi cuidar dela. Então, o trabalho dela é extremamente incrível. E os anjos ficam... Podem ler lá, está escrito. Na última pregação que eu fiz aqui para usar, estava falando exatamente isso. Os anjos olham com louvor realmente para o trabalho que tem essa mulher de cuidar das crianças. Então, o casamento ele é importantíssimo. Não há sucesso no mundo que compense o fracasso no lar. Quando dois têm o mesmo propósito, um fortalece o outro. Quando um barco, não sei se vocês já andaram de barco, mas quando tem um barco e cada um rema para um lado, gente, pensa como é difícil. Eu já andei de barco. Estava até falando com meu filho esses dias. Quando eu era jovem, há um tempinho atrás, eu pulei no rio para salvar a minha prima que estava se afogando. Só que detalhe, eu não sabia nadar. Eu só pulei porque ela estava se afogando e fui lá para ajudar. E a minha mãe estava no barco, porque a minha prima pulou, enfim, e estava se afogando. Eu pulei, peguei a mão dela e coloquei no barco, mas eu comecei a me afogar. E a minha mãe falando para minha outra prima, rema para o outro lado, você está remando errado. E cada uma estava remando para o lado e eu me afogando lá, depois que ela conseguiu me salvar. Mas é extremamente difícil quando cada um rema para um lado. O barco não vai para lugar nenhum, ou fica lá todo desgovernado. Uma casa onde não estão remando para um mesmo lado, vira um bicho onde tem duas cabeças. E nada com duas cabeças funciona. E aí, olha que interessante. A oração diária de um casal produz efeito grandioso sobre a relação conjugal e sobre os filhos. Quando os filhos lembram sobre vocês, ele lembra do quê? Ixi, meu pai e minha mãe, quando juntam, solta faísca os dois. Ou não, meu pai e minha mãe é um casal de Deus. Até para brigar com a gente, eles brigam, sabe, no temor ali. E aí a gente vai encaminhando para o fim, mas eu gostei muito disso. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois seguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompa com facilidade. Ou seja, lá na Bíblia fala assim, não é bom que o homem seja só. Não é bom. Porque ele vai ficar perdido. Enfim, eu vou terminar depois com um vídeo que eu quero que vocês vejam, mas a gente precisa de alguém. As pessoas seguem hoje extremamente carentes, carentes de atenção, de amor e de afeto. E que ironia, porque nós estamos num momento que a tecnologia está aí. E eu li uma frase recentemente do Augusto Cury, que ele fala até o seguinte, ele fala assim, a internet virou terra de ninguém. Roubou a liberdade de uma sociedade supostamente livre. Olha que coisa. Onde é o seu lar? O que é o seu relacionamento? O seu relacionamento hoje é um relacionamento de felicidade, onde um encontra paz no outro, onde um acalma o outro, onde um perdoa o outro, onde um contagia o outro, ou é um lugar que os dois estão realmente rivalizando com o outro, um brigando com o outro, ou eu mando mais que o outro, como tem sido o seu espaço. Sabe, que antes até de falar sobre orar sem cessar, eu queria que a gente refletisse numa coisa. Amigos meus, muitos amigos meus se separaram nessa pandemia. E eu não sei se vocês têm essa visão que eu tenho, mas muitas mulheres, depois que se separaram, decidiram mudar. Decidiram emagrecer, decidiram pintar o cabelo, decidiram colocar silicone onde elas queriam, decidiram um monte de coisa. Decidiram comprar móveis, comprar um monte de coisa que antes não faziam. E aí eu brincando com meu esposo, eu falei assim, por que decidem fazer isso depois e não decidiram fazer antes? Como eu disse, nós permitimos que o mundo que nós estamos nos engula. Aí ele até brincou, ele falou assim, você está decidindo antes da gente se separar, né? Eu falei, lógico, porque vai que a gente se separa, eu já estou bem no mercado, estou bem arrumadinha. Ele falou, eu vou esperar a gente se separar. Eu falei, então vamos terminar agora, porque é melhor que você vai se cuidar. Mas não precisa, eu preciso me cuidar. Para as mulheres,
todas que eu faço, até a palestra de autoestima, a Mariana viu, eu vou falar, eu preciso me amar, isso é um mandamento. Qual é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que muitas vezes a gente não está se amando. E não é um amor egoísta, é um amor de se cuidar. Não é um amor de anulação. O casamento, eu achei uma frase bonita de um pastor que ele falou hoje. Ele falou assim, no casamento, morre o eu para nascer o nós. Eu achei forte. Porém, o nós é eu estar pronta para também querer que o outro esteja feliz. Então, a Priscila e o Roberto quer ver a Priscila feliz, a Priscila quer ver o Roberto feliz, a conta fecha. Agora, se a Priscila quiser ser maior do que o Roberto e diminuir o Roberto, não fecha a conta. Eu não estou querendo que o outro seja feliz, eu estou diminuindo o outro. E eu tenho visto muitos casais assim, eu vou diminuir o outro, ou eu preciso me anular para que o outro cresça. Não é esse o propósito de Deus. Como é que eu vou me fortalecer? Aí nós falamos, orando sem cessar. Muitas coisas a gente só vai conseguir aos pés de Deus, nos fortalecendo nele. Então, a minha dica de hoje é se amem mais e de uma forma tão mais suave, riam do outro, brinquem, vão sair para andar de bicicleta. A gente não sabe andar de bike, vamos andar simplesmente. Vamos fazer desfile de roupa, nós. Eu não sei, tira um momento para vocês. Só não deixa o mundo te engolir, porque vai engolir. Então, para que isso não aconteça, se divirtam mais. Eu atendi recentemente um casal, ele tinha 60 anos e ela 41, eu acho. E ele falou assim, a gente brinca sempre, e eu tenho que conversar muito com ela, porque daqui a pouco eu não vou conseguir mais satisfazê-la. Então, a gente tem que ser muito amigos para que daqui a pouco o nosso papo seja sempre muito gostoso. E a gente conversa sobre tudo. Então, é ser amigos de verdade. Tem uma frase, que eu queria terminar com essa frase, é assim, Priscila, você não conhece o meu relacionamento. Ele hoje não me ouve. Ele hoje não quer sair comigo. Ele hoje, eu falo, ele aham. Mas, de verdade, ele já era assim antes de vocês casarem. Ele já te ouvia, e ela também já tinha esse comportamento antes de vocês casarem. E isso foi que encantou vocês. Só que agora você quer que alguém responda, mas no namoro era legal quando você só falava. Entende? Então, quando a gente começa a olhar com um olhar um pouquinho diferente, a gente começa a dar respostas diferentes. Quando eu começo a diminuir o meu eu falo, que nem eu sou pilhada no 500, do Roberto é no 100. E aí eu falo, criei um monstro. Agora ele fala bastante. Mas eu gostava do Roberto, assim. Quando eu pedi para Deus, Deus, me mande um marido que seja meu companheiro, que faça isso. Eu não posso cobrar dele que ele seja Priscila. Ele nunca vai ser a Priscila. E ele também não pode me cobrar que eu seja o Roberto, com comportamentos que é dele. Porque foi isso que nos encaixou. Então, o que eu vou aprender no relacionamento? Que nós vamos se encaixar um mundo com outro mundo, vamos fazer um terceiro mundo, porém, com Deus na base. E aí faz toda a diferença. Eu amo muito a ideia de Jesus nos abraçar. Se tivesse que pedir alguma coisa de verdade presencial, eu falaria, eu queria sentir um abraço de Jesus, o afago de Jesus. Quando ele voltar, nós estivermos no céu, todas as nossas dores serão cicatrizadas e a gente não vai sentir mais nada. Tudo vai valer a pena. Então, muitas vezes, a gente precisa decidir ser mais feliz do que ter razão. Jesus, muitas vezes, não quis brigar por isso, para ter razão. E ele perguntava para as pessoas. O Satanás, quando falou para Deus, falou assim, tu não é o filho, não, para Jesus. Não é o filho do Filho de Deus? Então, transforme pão em pedra, tal. Ele podia brigar, podia falar, e ele decidiu não. Ele decidiu responder calmamente. Então, eu estou falando para vocês e estou falando para mim que a gente precisa realmente ter muito mais paciência. Falar assim, eu não quero mais brigar. Eu preciso ficar mais tranquila. E essa é a ideia. Queria que vocês se amassem mais, saíssem para curtir. Aqui a gente mora em Cotia. Mas a gente sai sábado à tarde e vai andar. A gente vai sair com as crianças e vai se curtir. Ou às vezes a gente fica sábado assistindo televisão até tarde.
Seven Play à noite, no domingo, na sexta-feira. Quando foi a última vez que vocês fizeram isso? Eu acho que é isso que nós temos que curtir. Porque quando nós somos namorados, a gente curte até o último segundo. Certo? Eu vou passar para vocês, antes da gente terminar aqui. Peraí. Eu quero mostrar um vídeo que eu gosto muito, não sei se alguns de vocês conhecem, mas fala bastante sobre isso. Vocês estão vendo o vídeo? Não, está aparecendo a sua Não estamos tela. vendo o vídeo. Ai, é sério? Peraí. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes. Agora tá? Agora tá. Perfeito. Vocês estão ouvindo? Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e, quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha e ela precisa dos outros para ser ela mesma. O Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. O Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. O Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito Ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito, inclusive, que Jesus se importa com as pessoas. Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os Hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária, nossa, de ser sempre nós, de ser sempre juntos, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho. Ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso. Eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração
é que você faça, a partir de hoje, mais ou alguma coisa por alguém. Hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro. Conecte-se com gente. Faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas somos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso. Ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz, livra-nos. E diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano, pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Minha filha falou que quer falar oi para vocês. Quando a gente se importa com o outro, a gente se preocupa com o outro. Em algum momento, isso aconteceu no relacionamento, e essa é a razão do relacionamento. Quando Deus é a base, é eu me importar com o outro. Sabe? Um dia, a gente tinha uma labradora em casa, e essa labradora estava brincando comigo, e ela deu uma cabeçada na minha boca, que cortou a minha boca. E o meu esposo, ele mostra os sentimentos com os outros menos, comigo mais. Que bom, né? Mas ele, naquele momento que ele viu que a cachorrinha a labradora enorme, tinha batido na minha boca, ele falou, meu pai, que dor. E eu senti que doeu muito nele. Quando o seu parceiro, seu esposo, sua esposa, sente dor, dói em você? Ou o amor de muitos vão se esfriar e isso faz parte do seu coração? Eu brincava sempre que o amor de muitos vai se esfriar, isso é bíblico, mas que isso não aconteça no seu coração. E para eu fortalecer, para eu esquentar esse amor, eu preciso todos os dias me conectar com a fonte, porque senão vai esfriar. E termino dizendo o que eu falei lá no começo, essa é a intenção de Satanás. É mostrar para você que não precisa. O outro só vai te atrapalhar, só vai te incomodar, ou N coisas. Alguma coisa te encantou lá há alguns anos. Então, faça isso agora. Tirem o final de semana para namorar. Não sei se vocês usaram isso, né, no dia 12, mas sejam eternos namorados. Meu esposo falou uma vez, não, Priscila, você foi promovida, você não é mais minha namorada. E aí, brincadeiras à parte, que a gente possa ser eternos namorados. Né? Esse ano a gente eu ganhei presente. Mas façam isso. Namorem todos os dias. Não precisa namorar, a gente não está falando do ato, mas o namorar é ouvir, namorar é falar, namorar é sair para passear. Namorar é isso. Não, a gente não está falando de sexo, mas a gente está falando de namoro. Namoro é olhar para o outro e falar assim, caraca, que sorte eu tenho. Ou falar que sorte que ele tem, né? Mas esse é o namoro. Enfim, se não me empolgo, Mariana, o Papai do Céu abençoe cada casal aqui representado, que todos os casais busquem na fonte a energia, a força, a sabedoria, e ele pode restaurar qualquer coisa, mas a gente precisa querer. Amém, né? Amém. Você falou tudo, Priscila. A gente tem que aprender, a gente tem que saber ouvir o outro, né? É sempre sentir o outro. Tava até falando, você falou sentir a dor, né? Quando seu esposo falou que sentiu a sua dor. Acho que o casal é isso, né? É uma só carne, é sentir as mesmas coisas que o seu parceiro sente ou vice-versa, né? Não ser separado, mas sempre estar sempre juntinhos. Olha, parabéns, amém. Deus abençoe. Muito bom, muito bom. Nós possamos praticar isso, né? Nós possamos praticar o perdão, a paciência, a misericórdia, né? E entender que o outro é falho, mas não porque ele é falho, porque nós somos, porque eu sou falha. E da mesma forma que eu peço para Deus todos os dias misericórdia e paciência comigo, eu preciso entender que o outro também é um ser humano cheio de falhas. Né? A vida é assim. E se Deus não desistiu de nós ainda,
né? Porque já poderia ter desistido. Então, por que nós vamos desistir do outro? Desistir do outro. É isso Sim. mesmo. Alguém tem uma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Gente, está aberto. Né, Priscila? Sim, estamos aqui. Não sei se vocês apanharam muito, mas estamos... Boa noite. Acho que só Boa tem a noite. agradecer mesmo. Oi. Olá. Oi, Lia, não sei. Aqui em casa também são duas. São dois. E a bonitinha. Aqui é o Guilherme, que que quer deixar o cabelo grande aqui, todo cacheado. Tá. Aí ele falou, não, são a dois, família mas aqui é o bonita. cabelo do Guilherme. A avó acha lindo e ele falou que ele não quer cortar por enquanto. As bonitinhas que é a sua família unida aí, todo mundo junto. O marido está aqui do lado ouvindo. Muito obrigada, Priscila, por esses momentos de você nos doar, né? Doando aí seu tempo para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um casal muito bonito, Fernando e a esposa, não tem o nome dela aqui. Elaine, um casal muito bonito, parabéns. Obrigada. Deus abençoe. Quantos anos tem as suas filhas? Uma tem 26 e a outra tem 24. Ah, não tem mais bebê em casa. É bom que vocês estão de lua de mel agora. Vocês podem fazer o que quiser. Aí, essa é a parte mais feliz. E vocês estão de férias semana que vem, então vocês podem aí passear bastante. Então, Acho que tem pergunta no chat, hein? Oi? Acho que tem pergunta. Só agradecer. É isso que eu estava olhando, a Márcia está agradecendo, né, a explanação, falando que foi muito boa. Obrigada, Marcinha. Fernando, quer deixar, né, o link? Acho que não tem ninguém novo, Hoje né? não temos, mas pessoas. sempre no fim, Priscila, doutora Priscila, nós deixamos um link imagina, pode falar. do nosso grupo da Academia do Amor do WhatsApp, né? Aí a pessoa basta clicar e ela já é direcionada. Que legal. Mas o tema Academia do Amor é incrível, né? Muito legal pela ideia, parabéns. Diz, né, E que Fernanda, vocês continuem com essa ideia. Como é? Oi? Sempre estamos nos exercitando. Então, por isso que é a Academia do Amor. Que show! Super curti, que bom. E eu acho que falta isso, né? Dos casais. Eu fui uma vez com meu esposo no ECC, a gente volta transformado do ECC e é incrível. Eu não posso falar, mas quem já foi sabe, quem não foi tem que ir. Quer dizer, a gente não sabe com essa pandemia se vai ter mais tão cedo. Mas é uma experiência incrível o ECC. Você sai de lá pedindo perdão ainda mais, fazendo renovações de voto e falando assim, eu quero ser uma nova pessoa. A gente sabe que a vida real não é tão fácil assim, mas o ECC é incrível. Então, continuem com a Academia do Amor, que Deus continue abençoando vocês. E é um ministério que a gente sabe que é também um dos atingidos, né? Porque vocês estão falando em união de família, e Satanás ele não quer isso. É igual o Ministério da Saúde, Satanás não quer que fale sobre a saúde, sobre qualidade de vida, sobre se cuidar, cuidar do templo do Espírito Santo. Então, o que ele puder destruir, ele vai fazer. Mas parabéns para vocês. Se cuidem. Muito obrigada. Muito obrigada. Ok.